Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Thiago Amoras e integro a equipe de qualidade da Softex. Bem-vindos a mais um MPS Talks, nosso encontro semanal com temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se conectam. E hoje, para falar do tema O papel da computação no futuro do trabalho, convidamos o Yuri Lima. O Yuri é engenheiro de produção, mestre em engenharia da produção pela COP UFRJ, e doutor em Engenharia de Sistemas da Computação pela COP UFRJ. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado na COP, no projeto Covid e Automação, modelo de suporte à transição profissional de trabalhadores desempregados. Em 2016, ajudou a fundar o Laboratório do Futuro na COP, um grupo com mais de 20 pesquisadores interessados em explorar temas como o futuro das cidades, do governo, da ciência e do trabalho. No laboratório, o Yuri coordena a linha de pesquisa Futuro do Trabalho, tendo publicado artigos e relatórios técnicos, organizando eventos e dado palestras e entrevistas sobre o tema. Sua pesquisa sobre o futuro do trabalho envolve temas como o impacto da automação no Brasil, novas formas de trabalho, prospecção de cenários futuros do trabalho, gestão algorítmica, avaliação tecnológica e requalificação profissional. Em 2019, fundou a Labore, um negócio de impacto social que utiliza ciência de dados para ajudar gestores públicos, empresas e indivíduos a entender o mundo do trabalho e tomar melhores decisões. Atua também como coordenador e professor do curso de Ciência da Computação na Univeritas, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Yuri, agradeço imensamente ao aceite do convite e a palavra está com você. Boa apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço a Softec pelo convite, agradeço também, Thiago, pela organização e o apoio. Queria agradecer também a Ana Oliveira, da Softec, que foi quem indicou para fazer essa fala hoje aqui. E todo mundo está ouvindo a gente, uma boa tarde. Espero que seja uma conversa proveitosa para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, para vocês poderem ver minha apresentação. Bom, eu queria falar hoje justamente sobre o tema que o Thiago comentou, né? Que é um tema que vem me interessando já há muitos anos e que eu venho pesquisando sobre o assunto e que eu acho que o papel da computação é central. Então, vai ser até fácil falar para vocês sobre isso, porque quando a gente pesquisa o futuro do trabalho e até explicando, né, por que um engenheiro de produção foi parar na computação. Porque eu queria trabalhar junto com quem estava criando esse futuro do trabalho. E eu acho que a computação está trabalhando justamente para criar o que vai ser esse futuro do trabalho, as ferramentas, as ideias, as tecnologias, está tudo vindo em grande parte dessa área, né? E a minha aposta estava certa. Depois de 5 anos de doutorado, eu constatei, né, tive certeza, né, através da minha pesquisa, que realmente é a computação, é a AI, é a robótica, é o IoT, são todas essas tecnologias que estão crescendo nesse momento que justamente estão moldando esse futuro do trabalho. Então, estou feliz aqui de poder estar falando com um público da área, né, um público com o qual eu trabalho. Como o Thiago falou, eu coordeno um curso de Ciência da Computação na Univeritas, então realmente estou envolvido com a atuação na área. E hoje eu queria ter essa conversa com vocês sobre esse assunto, que eu acho importante e que eu acho que vai ter tudo a ver aqui com as discussões que vocês costumam ter dentro desse evento, né, que ocorre com uma certa frequência. Então, eu acho que isso vai ser uma interessante um início de conversa, né? E claro que o assunto é grande demais para a gente abordar aqui. Então, já entrando na minha apresentação, eu queria que a gente começasse um pouquinho pensando como é que vocês imaginam que será o mundo do trabalho no futuro. E aí vocês podem pensar e refletir cada um. E aí eu já deixo aqui a dica, né, ou a ideia para ajudar, que não existe uma resposta certa. E eu queria deixar um pouquinho aqui de tempo para a gente parar um segundo e pensar quais imagens vêm à cabeça de vocês quando vocês pensam no futuro do trabalho. Conseguiram pensar sobre alguma coisa? Eu acho que todo mundo já teve algum contato com o tema, né? Já se preocupou com esse assunto, já viu algum filme, algum documentário, já leu algum livro, viu uma notícia que falasse sobre esse futuro do trabalho. Então, eu acho que cada um deve ter uma imagem na cabeça do que seria, né? Uma coisa que vem mais à mente. E eu queria compartilhar com vocês
4 visões do futuro do trabalho que já são realidade e que vão cada vez mais fazer parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia nos próximos anos. Eu vou explicar um pouquinho cada uma para vocês. Então, a primeira aqui, no canto superior esquerdo, né, a gente tem um robô que cozinha. Então, uma atividade que alguns anos atrás a gente não imaginaria que a gente veria uma máquina fazendo dessa forma, né? A gente tem aquelas máquinas, no Japão já tem um monte, que faz um café, faz um noodles, faz alguma coisa mais simples, mas é uma máquina fechada ali. Aqui a gente está vendo realmente um robô na cozinha. Então, eu acho que isso é interessante, é um exemplo da capacidade que a tecnologia tem tido hoje em dia de atuar e de entrar em vários espaços. Então, é uma coisa que eu vou comentar com vocês mais à frente, né? Mas já trazendo isso aqui, a tecnologia está sendo capaz de entrar em lugares onde ela não entrava. Antigamente era muito voltada para uma fábrica, né? Depois para o escritório. Hoje em dia a gente vai ver a tecnologia em qualquer espaço, tá? Setor de saúde, setor de educação, setor de alimentação. Então está aí um exemplo. É algo que já existe, que já funciona e que está começando a ser implementado em alguns lugares já. Segundo exemplo, acho que todo mundo já conhece, né? É o carro sem motorista, aqui no caso um táxi sem motorista. Então, é também um processo que vem sendo desenvolvido por grandes empresas, tanto do setor automobilístico, como a Tesla, como também por empresas do setor de tecnologias, como a Uber, né? Então, todas essas empresas estão interessadas nesse novo mercado que vai surgir e que vai dominar as nossas ruas nos próximos anos, aí na próxima década. Então, também é uma questão muito importante. Quando a gente fala de futuro do trabalho, né, a gente sabe, nos Estados Unidos tem muita a força de trabalho que atua em profissões ligadas ao transporte, ela é muito grande. No Brasil também, porque a gente depende muito do setor rodoviário, né? Então, isso é uma tecnologia realmente que a gente vai ver com grande força nos próximos anos, né? Então, eu também acho interessante para a gente pensar o nosso futuro do trabalho. Uma terceira aqui é um pouco diferente. Ao invés de a gente estar automatizando alguma coisa, pensando no trabalho remoto, que se tornou tão comum agora na pandemia, e como ele pode evoluir ou ser modificado no futuro por novas tecnologias também. Então, aqui é a realidade virtual construindo um escritório virtual para a gente em qualquer ambiente da nossa casa. Então, mais um exemplo de como a tecnologia pode impactar o trabalho nesse momento que a gente está vivendo no futuro próximo. O último aqui, o que eles fizeram? Alimentaram uma IA com um roteiro de vários filmes, deram algumas sementinhas ali para ela pensar, então sugeriram um título, um comecinho de diálogo, uma cena inicial, e aí depois ela escreveu um roteiro, que é o que está mostrando aqui, né? Vai mostrar agora na imagem. Que é esse roteiro, escreveu uma letra de música e foi filmado. É um curta-metragem bem rapidozinho. É meio esquisito, né? Claro, foi uma IA que escreveu, ela ainda não entende perfeitamente a nossa realidade, né? De um cinema. Mas ela fez. Então, isso é só para a gente trazer também que certos espaços que antes a gente não via a tecnologia entrando, certas habilidades, como a criatividade, hoje a tecnologia já está tendo capacidade se não de substituir, nem sempre a ideia é substituir, mas também de complementar a nossa capacidade humana. Então, tem IA escrevendo música, tem IA escrevendo roteiro de filme, tem IA pintando quadro e valendo uma grana, tem IA entrando com pedido de patente. Então, hoje em dia, a criatividade também já está sendo uma capacidade que essas tecnologias têm. Então, eu queria só trazer essa primeira reflexão do que seria o futuro. E agora eu queria convidar vocês para a gente voltar ao passado por um minuto, para a gente poder pensar, será que o que a gente está vivendo agora, né, faz parte de um processo histórico que já vem de alguns séculos, né? Porque às vezes a gente olha para o momento atual e pensa, isso é totalmente novo, isso nunca ocorreu na história da humanidade, mas na verdade a gente pode perceber que o que a gente está vivendo agora faz parte, sim, de uma série de movimentos que existiram ao longo da história que foram pontuais, né, do ponto de vista da história humana como um todo, foram relativamente pontuais e que mudaram a nossa vida de uma forma muito drástica em pouco tempo. Então, são justamente esses processos de revoluções industriais que trazem uma mudança tecnológica muito rápida para a sociedade e que mudam a nossa vida. Não só o trabalho, até porque o trabalho tem um papel central na nossa sociedade até hoje, mas também a forma como a gente se relaciona uns com os outros, né? A forma como as famílias estão organizadas, as casas, e tudo isso é modificado pela tecnologia.
Então, a gente tem, no primeiro momento, uma primeira revolução industrial, onde a gente tem a principal tecnologia, a máquina a vapor. E, ao mesmo tempo, a gente tem, aí na metade do século XVIII, né, a gente tem o surgimento das fábricas, essa nova organização da produção, o trabalho saindo de casa, o que é interessante, né? O ambiente de trabalho de casa era muito misturado nesse período. Agora a gente vê isso voltando para algumas profissões que podem trabalhar de home office, né? Então isso foram movimentos que surgiram durante esse período aí de menos de um século. Depois a gente vai numa segunda revolução industrial, ver o surgimento dos escritórios, né? Então a gente tem o surgimento da administração não só científica que trabalhava o ambiente da fábrica, mas também a administração clássica, trazendo os elementos que a gente conhece até hoje do que é uma empresa, né? Quais setores existem, a gestão e tudo mais relacionado a isso. Como principal tecnologia, a gente tem a introdução da eletricidade, eletrificação das linhas de produção. Aqui a gente tem na foto um exemplo do Fordismo, né? De uma linha de produção da Ford, que também foi desse período. E aí a gente chega na terceira revolução industrial. E aí o papel da computação já passa a ser central, né? Porque a gente tem as TICs, a gente tem a questão da computação, a comunicação, a miniaturização dos dispositivos de telecomunicação que foi ocorrendo ao longo desse período, né? Desde os computadores que ocupavam andares até o microcomputador, o laptop, isso tudo, o celular, né? Se tornando um smartphone. Então, tudo isso vai ocorrendo durante um período aí de 1950 até 2000. E aí, já na terceira revolução industrial, a gente já vê, né? A computação ele já entrando de uma forma muito assintosa dentro do nosso trabalho, se tornando fundamental para, primeiramente, ali num esforço também no momento de guerras, né, tendo um papel fundamental, e depois entrando também nas indústrias e nas empresas. Então, esse movimento vem sendo feito ao longo da história. E para a gente entender como é que a gente situa o momento atual, é importante a gente entender também o que é um processo de difusão tecnológica, como é que ele mudou ao longo desses períodos, né? A gente está falando aqui de criação de tecnologias, mas também existe o processo de fazer com que essa tecnologia se espalhe pelo mundo, né? A gente fala que as revoluções industriais, como qualquer outra mudança social, né, elas tendem a funcionar como ondas. Então, essas ondas vão se sobrepondo e é possível que a gente tenha ainda uma sociedade que esteja numa revolução anterior, enquanto a outra está numa fase mais avançada. Isso é, em parte, explicado justamente pela difusão tecnológica. Então, uma tecnologia característica do período da primeira Revolução Industrial era justamente o barco a vapor, né? Então, esse era um exemplo dessas tecnologias que levou 120 anos para se espalhar pelo mundo todo. Isso aqui é baseado num artigo que analisou uma série de tecnologias em diversos países para ver quanto tempo levou para se distribuir as tecnologias, né? Uma segunda seriam os carros, que aí o processo foi mais rápido, se viu em 44 anos em média para se espalhar pelo mundo, e a internet, já na terceira revolução industrial, levando só 8 anos para fazer esse processo. Então, a gente tem uma aceleração disso, e aqui talvez esteja uma das principais diferenças do momento atual que a gente está vivendo para os anteriores. E aí eu coloco essa questão para a gente pensar, né? Quanto tempo levou para o TikTok dominar o mundo? Então, quanto tempo, desde o surgimento dessa tecnologia até a difusão em diferentes países e a quantidade, a base de usuários que ela tem hoje em dia ser atingida, né? Esse foi um processo ainda mais rápido que os anteriores. E a gente está percebendo isso, essa aceleração, como um dos grandes fatores dessa quarta revolução industrial. Não é necessariamente hoje a gente usa IA. Não, a gente já usava IA desde a época lá do Turing, com facilidade. Então, a gente está, na verdade, combinando tecnologias, a gente está encontrando novas funções para as tecnologias, aplicando a novas áreas, a gente está fazendo isso com mais velocidade, e é isso que caracteriza justamente esse momento que a gente chegou, né, a quarta revolução industrial. É uma discussão que tem aí já uns 10 anos em países mais avançados economicamente, como a Alemanha, Estados Unidos, a própria China, e a gente está cada vez mais trazendo e discutindo esse tema para o Brasil, né? Então, o que acontece nessa quarta revolução industrial em termos dessas relações entre tecnologia e trabalho? E aí eu acho que vai ficar bem claro
para vocês, né, o papel central que a gente tem da computação nesses processos. Então, vejam aqui o primeiro caso é o da digitalização. Então, a primeira forma como a tecnologia impacta o trabalho, um dos primeiros tipos, né, de impacto, é a digitalização, que é simplesmente transformar ativos físicos em digitais, né, para facilitar o compartilhamento. Aí a gente tem o exemplo do Office, que já existe há muito tempo. Tem o da Netflix, que é um pouco mais recente, e tem outras tecnologias que são exemplos de como esse processo vem alterando as relações de trabalho e de consumo na nossa sociedade. E aqui totalmente intermediado pela computação, né? O segundo caso é a intermediação. De novo, a máquina entre o mercado consumidor e um mercado de trabalho. Aqui a gente tem o exemplo do Uber, mas pode ter outros exemplos, por exemplo, o iFood, que não é exatamente de transporte de pessoas, de transporte de carga, ou de outras áreas e outros serviços que funcionam da mesma forma. Ou seja, eu tenho um software que faz ali um trabalho de conectar pessoas que querem consumir um serviço com as pessoas que querem utilizar aquele serviço. Então, de novo, computação. Terceiro, automação. Substituição do trabalho humano pelas máquinas. Não necessariamente eu preciso substituir uma atividade inteira, uma ocupação inteira. Eu posso, às vezes, substituir algumas atividades de uma determinada ocupação e o trabalhador tem que passa a lidar com outras atividades. Então, isso também é automação. Aqui tem um exemplo que é uma automação praticamente total, né? Eu coloco um self-checkout no mercado, numa loja, e eu não preciso mais de 8 caixas, eu preciso de 4, preciso de 3, preciso de 2. Então, isso vai substituindo realmente o trabalho. Outro exemplo aqui, de novo, computação, né? No caso, trazendo várias tecnologias embutidas ali no caso do self-checkout. E, por fim, um quarto tipo de forma como a tecnologia impacta o trabalho nessa quarta revolução industrial é a gestão. Então, são tecnologias que auxiliam na organização dos trabalhadores. Aqui eu coloquei o exemplo da recrutação hoje em dia que utiliza muito IA, né? Então, se a gente mandar um currículo hoje para uma empresa grande, existem grandes chances de que esse currículo seja analisado justamente por uma tecnologia de IA que vai ver se o seu perfil está de acordo ou não com aquela vaga, e se você não tiver, você não vai chegar nem na mão de uma pessoa. Então, isso é um exemplo de uma tecnologia avançando ali sobre a gestão. A Uber também tem esse exemplo, né? O aplicativo de qualquer um desses softwares de intermediação tem ali um algoritmo para fazer a gestão dos trabalhadores, que a gente chama de gestão algorítmica. Então, são vários exemplos que a gente vai vendo da combinação dessas tecnologias nessa quarta revolução industrial. E aí eu acho interessante também a gente pensar do ponto de vista... Deixa eu tirar o... Desculpa, bem na hora que eu ia falar de home office, me tocou o interfone. Já tirei do gancho aqui. Então, eu ia falar de home office. E aí eu queria trazer a questão, né? Isso foi primeiro motivado pela pandemia, mas a gente já está vendo as discussões de que, muito provavelmente, uma boa parte desse home office ou do trabalho remoto de forma mais ampla, a gente aprendeu a fazer, teve que aprender a fazer durante esse momento, vai continuar por aí. E aqui é uma outra forma de a gente pensar como a tecnologia tem impactado as nossas vidas, né? Em especial, de novo, a computação. Então, o que a gente tem no home office, né? Você vai trabalhar aqui, um exemplo de que a gente está usando aqui mesmo, né? Vai trabalhar e você usa um Zoom para fazer uma reunião ou fazer uma apresentação, uma palestra. Aí você pega um documento que está no Dropbox, computação de novo. Você vai no Office, né? Digitalização da sua apresentação está lá para você mostrar. Depois você vai trabalhar em alguma coisa e você vai ouvir uma música no Spotify, digitalização de novo, Netflix, computação também permitindo a digitalização dos filmes. Vai pedir uma comida, iFood, um exemplo lá da intermediação. Depois você vai pagar alguma coisa, PicPay, digitalização de novo. Vai ter uma aula, depois no final do dia, trabalhou, vai ter uma aula da pós. Entra num software tipo um Google Classroom, entra no Microsoft Teams ou outra tecnologia. De novo, a computação está lá. Vai compartilhar alguma coisa com os amigos, vai no Instagram, vai lá conversar com alguém no WhatsApp. Então, isso aqui é um exemplo, né, tentando ser bem exaustivo, mas também para mostrar como a computação adquiriu uma característica de ubiquidade na nossa vida
principalmente essa vida pandêmica, né? Antes, talvez, várias pessoas não soubessem o que eram algumas dessas tecnologias, né? Não viviam nessa realidade e todo mundo se adaptou. Então, aí a computação, de novo, ganhou um papel que já tinha, né? Ou cresceu nesse papel de protagonista da construção desse futuro do trabalho e também da nossa vida em sociedade. Então, é interessante a gente pensar esse exemplo também. E aí, falando um pouquinho especificamente do impacto da automação, né, que é um tema que a gente costuma se debruçar muito dentro do Laboratório do Futuro, dentro da Labore. A gente tem um impacto diverso no mundo, e aqui, nesse slide, estou mostrando para vocês meio que um mapa aqui do impacto da automação pelo mundo, e o percentual é o quanto da força de trabalho de cada país está sujeita a um alto risco de automação nas próximas décadas. Então, a gente tem um estudo que começa essa análise dos Estados Unidos, 47%, aí vocês veem no mundo todo os diferentes valores, e no Brasil a gente traduziu esse resultado, converteu esse resultado, e descobriu que 60% das ocupações brasileiras, das pessoas, né, da força de trabalho, está em ocupações que têm 60% de chance de ser automatizado no futuro. O que não quer dizer que vai ser automatizado, o que não quer dizer que as pessoas vão ficar desempregadas, o que não quer dizer nada disso, né? Só quer dizer que existe um alto potencial de implementar, né, essas tecnologias no nosso país através de automação. E aí o papel central, e esse estudo aqui foi feito com base principalmente em duas tecnologias que são IA e robótica. Então, de novo, o papel central da computação. E aí, quais são as profissões mais afetadas? Só para dar um exemplo rápido para vocês, né? A gente viu telemarketing, operadores de caixa, recepcionistas, assistentes de serviços legais, motoristas privados, seguranças. A lista é muito longa, né? São 2.500 ocupações. Aqui a gente fez só para dar um exemplo para vocês, né? Então, só pegando um caso aqui, né? Telemarketing. Hoje em dia, quem consegue falar com uma operadora ou um operador de telemarketing? É difícil. Em geral, você liga e você fala com uma máquina, né? Estão fazendo até o contrário, estão fazendo propaganda para dizer, olha, na nossa empresa você consegue falar com uma pessoa. Esse era o padrão há 2, 3 anos atrás, não era tanto tempo assim. Então, isso virou muito rapidamente, né? Então, essa probabilidade de 99 realmente já está se tornando realidade. Eu dei o exemplo do self-checkout com operadores de caixa, já tem tecnologia para a área do direito, né, para substituir atividades mais repetitivas. Então, tudo isso já está virando realidade para a gente. E aí, o que sobra para os humanos? Essa é a pergunta que a gente faz, e ela é base para entender o que a máquina pode fazer, né? E a gente descobre, dado que a máquina pode fazer alguma coisa, quais são os gargalos das máquinas atualmente. Então, o que elas não sabem fazer tão bem quanto a gente até o momento, né? Inteligência social, então capacidade de negociar, capacidade de ter empatia, de ser capaz de comunicar, são atividades relacionadas a uma inteligência social, ou que algumas pessoas chamam de soft skills, né? A criatividade pode ser também considerada uma soft skill, mas é uma bem específica, né? Criar, inovar, ter capacidade de implementar novos produtos, processos, né? De criar, de gerar essas ideias. E criatividade, eu mostrei lá no início que a computação está indo nesse caminho também. Percepção e manipulação avançados. Aqui a imagem até dando um exemplo do cirurgião. Você tem robôs cirúrgicos, quem opera é o cirurgião, não é o robô sozinho. Então, ainda é um gargalo das tecnologias. Então, o que sobra para os humanos? Essas são as 3 grandes áreas que sobram para a gente trabalhar. E, diante disso, quais são as profissões que são menos afetadas? Aquelas que usam essas habilidades com mais frequência. Então, a gente tem médicos cirurgiões, enfermeiros, gerentes de RH, engenheiras, professores, advogados. Então, essas são as profissões menos afetadas, o que não quer dizer que elas não vão ter que lidar também com a tecnologia. Então, lá no começo eu comentei, né? Não tem nenhuma área atualmente que a gente possa imaginar que falar, essa daqui não tem a menor chance da tecnologia impactar. Então, todo mundo que está aqui nesse slide tem uma chance muito baixa de ser substituído pela máquina, mas vai trabalhar, e já vem trabalhando, né, com tecnologias. Eu dei o exemplo do recrutamento ali, que impacta diretamente gestores de RH. As tecnologias agora aqui para dar aula impactam os professores, né? Médicos, cirurgiões, hoje a quantidade de sistemas, aplicativos com os quais eles lidam, desde a telemedicina até os próprios gadgets de saúde. Então, tudo isso está
está acontecendo, né? Ninguém está alheio a essas mudanças, que é importante a gente pensar também. E aí, nesse universo todo de mudanças, a gente tem que pensar também como profissionais da área de computação, de tecnologia, algumas considerações éticas. E aqui, a própria área de tecnologia se preocupa e tem se preocupado nos últimos anos com essa ideia do impacto que as tecnologias estão sendo criadas vão ter sobre várias áreas, incluindo o emprego. Então, aqui eu peguei só um exemplo, mas tem vários movimentos, tem da Mozilla, tem de grandes universidades do mundo todo, grandes empresas já têm áreas de ética dentro das suas organizações. E aqui eu peguei só o exemplo da IEEE, né, que tem um guideline especificamente voltado para o design ético, né, de tecnologias, principalmente para sistemas inteligentes e autônomos. E aqui, uma das sessões é justamente, dentro de desenvolvimento sustentável, como é que a gente pensa a relação entre tecnologias e como eu falei, né, de sistemas inteligentes e autônomos e o emprego, né? E a grande questão, o desafio aqui a IA, né, está mudando a forma como a natureza do trabalho, causando uma disrupção no emprego, enquanto a mudança tecnológica acontece de forma muito rápida para os métodos de requalificação da força de trabalho. Então, está aí o desafio e está aí uma preocupação que a gente tem que ter como participantes, né, dessa construção desse futuro do trabalho. E aí uma outra preocupação que a gente tem que ter, fazendo parte desse problema, vamos dizer assim, fazendo parte também da possível solução, é quem está construindo esse futuro. Então, em geral, quem está desenvolvendo e construindo esse futuro no mundo são homens brancos de classe média alta. E aqui a gente tem uma pesquisa especificamente sobre isso. Eu não queria entrar muito no assunto, porque não era o foco da fala de hoje, mas que é uma análise para entender especificamente a desigualdade de gênero dentro da área de STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aqui eu tirei um extrato especificamente dos cursos de computação. Então, em 2019, isso daqui são a distribuição dos formandos nesses cursos aqui, que estão muito ligados à computação, né? Então, a gente vê uma participação massiva, 85, 89, 92, de homens, né? E as mulheres, apesar de representar 50% ou mais da população, elas são apenas de 8%, em alguns casos, a 15% dessas áreas. Então, a gente também tem que se preocupar em quem está construindo esse futuro, porque essas pessoas vão definir como vai ser esse futuro, né? Então, vai estar embutido as ideias, as lógicas só de um grupo social, se a gente não for capaz de construir a diversidade no nosso próprio quintal. E aí, para fechar aqui minha fala, eu queria trazer um pouquinho também do que vai surgir no futuro em termos de profissões, porque a gente fala muito do impacto da tecnologia e parece que a gente está vindo aqui só para dizer que o trabalho vai acabar e acabou tudo, vamos embora e ninguém precisa mais fazer nada, porque realmente é o fim do mundo, mas não é isso, né? A gente sabe que em revoluções industriais anteriores, algumas profissões deixaram de existir e outras surgiram. E a expectativa, né, a nossa esperança, é que isso também ocorra agora. E aí tem esse levantamento da Ford, que fez esse esforço para descobrir 100 profissões do futuro. E aí eu vou trazer aqui só alguns exemplos, vou passar bem rápido, por conta do tempo, para a gente poder ter uma reflexão sobre isso também. E aí vocês veem que no futuro, das profissões do futuro, também tem um impacto muito forte da computação. Então, aqui um exemplo, psicólogo ciborgue, né? Psicólogo que vai ajudar seus pacientes a lidar com implantes corporais e membros robóticos. Então, uma necessidade de uma profissão que lide com essas novidades tecnológicas também relacionadas ao nosso próprio corpo. E aí, uma coisa também que já existe, né? Que ajudem a lidar com vícios e compulsões digitais. Então, você imagina a realidade virtual, isso tudo avançando, o quanto que a gente não vai ter dificuldade para distinguir entre esse mundo físico e o virtual. Então, psicólogo ciborgue é o primeiro exemplo. Um segundo seria o nostálgico, que é uma pessoa que cria ou recria experiências a serem lembradas por idosos no ambiente virtual. Então, também uma coisa interessante a gente pensar, né? Um envelhecimento populacional, esse interesse que pode surgir a partir do que diz o estudo, né? Das pessoas relembrarem certas épocas da vida e ter um profissional que lide com isso, né? Que faça um design desses ambientes. Então, outra coisa interessante para a gente ver, de novo, o papel da computação aqui também.
O terceiro é um projetista de perfil de carro autônomo. Então, no futuro, como eu mostrei lá no começo, já está ocorrendo isso, os veículos autônomos vão se tornar mais acessíveis, vão dominar as ruas e ninguém precisa dirigir, nenhuma pessoa precisa dirigir um veículo autônomo, né? Então, o espaço interno da cabine pode virar uma série de outras coisas, pode virar um quarto, uma sala de jantar, uma sala de conferência, e aí teria um profissional justamente que faz o design desse perfil, desse interior, desse carro autônomo. Então, mais um exemplo aí interessante para a gente pensar de profissões do futuro. E aí eu quis separar também algumas ligadas à nossa área, né? Eu falei muito do impacto da tecnologia em vários setores, mas a tecnologia também está impactando a computação. Então, você já tem automatização de teste, você já tem sistemas que analisam, enquanto você está escrevendo código, algum erro, tem lá o GitHub, o Copilot, tem uma série de tecnologias que estão já substituindo os esforços mais repetitivos que existem, por exemplo, na área de programação. Então, não dá para a gente pensar também que a nossa área vai ficar totalmente alheia a isso. E aí eu separei alguns exemplos. Então, um gestor de propriedade intelectual de IA já é realidade. Teve aí um primeiro caso recentemente de uma IA pedindo uma patente. Então, isso vai crescer no futuro. Um Chief Ethics Officer, uma pessoa que lide com as questões de ética de uma empresa. Já existe também essa área, e isso tende a crescer no futuro, e profissionais que entendam da tecnologia são fundamentais para participar desse tipo de atividade. Analista de dados forenses. Então, uma atividade também dentro da Polícia Federal, Civil, você já tem setores específicos para analisar dados. Então, imagina relacionar com a capacidade de analisar os dados dos diferentes dispositivos que a gente vai ter cada vez mais em casa e poder fazer trabalhar como detetive de dados, nesse caso, né, para desvendar um crime. Mecânico de robôs. Então, a gente vai ver o robô. A Amazon acabou de lançar um robô para dentro de casa, né? Isso vai crescendo. Eles vão ganhar mais funcionalidades, vão estar nas ruas fazendo segurança, vão estar nos restaurantes, vão estar em casa, cuidando da saúde, cuidando das pessoas. Vai ter uma série de funcionalidades. Então, a gente vai precisar de um monte de gente para manter isso funcionando, né? E não é trocar um parafusinho, é realmente entender ali. Vai ter IA embutido, vai ter uma eletrônica muito específica, muito avançada, que também precisa de uma pessoa para manter isso funcionando. Intérprete de algoritmos. Isso já é um desafio hoje em dia para a IA, né? A IA lá não supervisionada, e às vezes ela cospe um resultado que as pessoas ficam sem entender o que houve ali. Então, a gente pode pensar também no futuro, na aplicação da IA, por exemplo, a saúde, para tomar decisões de saúde, decisões de gestão pública. Imagina aí uma CPI do algoritmo no futuro, né? Então, é algo que a gente vai precisar de alguém para dizer por que essa IA chegou a essa conclusão. Então, esses eram os exemplos que eu queria dar para vocês hoje, de profissões, né, o que eu queria comentar. E aí eu fecho aqui minha fala e me coloco à disposição para vocês, se quiserem procurar depois. Está aqui o meu LinkedIn, fiquem à vontade. E agora eu fico aí à disposição do Thiago, de vocês, para caso tenha alguma pergunta, a gente poder comentar também. Oi, Yuri. Eu queria primeiro agradecer pelas reflexões trazidas, né? Elas fazem a gente justamente refletir o que estamos passando atualmente, né? Aí, com base nisso, eu durante sua apresentação, fiz algumas anotações aqui, eu queria compartilhar com você, para você tirar certas dúvidas, né? Você acha que a computação ajudou a evidenciar que acabou aquela ideia de um trabalho para uma vida inteira? Que, assim, hoje em dia, a troca de emprego, além de ser algo normal, vai ser necessário, digamos assim? Com certeza, né? O papel da computação, e principalmente essa velocidade com a qual as tecnologias estão sendo desenvolvidas e implementadas, ela faz com que a gente não possa mais nascer e se formar numa área e achar que vai passar 30, 40 anos da vida só naquela, né? Então, justamente, eu costumo falar dessa questão de difusão tecnológica, porque ela demonstra, assim, se em 8 anos uma tecnologia se espalha pelo mundo, como a internet é uma tecnologia de infraestrutura, uma coisa que a gente pode pensar, a internet está aí, né, no ar. Não é isso, existe toda uma infraestrutura ali. Então, se isso levou só 8 anos, você imagina todas essas questões de software que a gente está falando, essa questão de robótica sendo desenvolvida pelo mundo todo, pensa na impressão 3D, isso tudo avançando. Então, essas tecnologias vão entrar com muita velocidade, né? Então, hoje em dia já é muito difícil. E eu falo isso para os alunos lá da computação, né? Não adianta você pensar que você vai aprender, vou aprender aqui Java do jeito que está hoje, e daqui a 10 anos vai ser isso também. Não vai ter outra tecnologia, vai ter a substituição de parte do seu trabalho como programador
pela máquina. Então, realmente, hoje não dá para pensar mais nisso, e eu acho que a computação teve um papel central em agilizar nesse processo, porque você pensa, pô, para eu produzir um navio e fazer isso rodar pelo mundo é difícil. Agora, para eu construir um software e distribuir isso pelo mundo, está cada vez mais fácil, né? Então, acho que sim, a resposta seria que, com certeza, a computação tem um papel central nisso. Legal. Um dos nossos participantes aqui elogiou muito o seu trabalho, a Ana Regina, adorou ele. Obrigado. E ainda nessa linha do que eu perguntei na primeira pergunta, você acha que a pandemia ela ajudou a acelerar essa ideia de escritório onde você quiser, flexibilidade de horário, e o surgimento de novas profissões? Sim, sim. A pandemia realmente foi um momento infeliz, né, de mudanças muito drásticas no trabalho, né? A forma como a gente vive como sociedade, né, e como a gente trabalha também. Então, eu procurei mostrar, né, como a gente está cercado agora pela computação para fazer qualquer coisa em termos de trabalho, a gente consegue trabalhar de casa, né? E isso realmente não é de se esperar que vá mudar, até porque existe um investimento, né? Como eu falei, né, a coisa da internet foi um investimento imenso, e a coisa de você investir em novos softwares, de você mudar a forma de trabalho de uma equipe, você passar aí já um ano e meio, mais de um ano e meio, se adaptando a isso tudo, você deixar voltar atrás disso, existe um custo organizacional e um custo financeiro, né? Então, com certeza houve uma aceleração desse processo. A gente falava de home office, de teletrabalho, isso já há algumas décadas, né? Antes, na produção, a gente já ouvia falar muito disso, mas era uma coisa muito de nicho, né? Uma coisa muito específica. E agora isso se distribuiu. Quem poderia trabalhar de casa teve que trabalhar de casa, né? Então não teve escolha. Então realmente foi um momento de aceleração grande disso, de adoção dessas tecnologias, e também, e aí alguns indícios começam a aparecer, né, de que a automação também avançou nesse período. Então, impactando não só quem trabalha em escritórios, né, ou também quem trabalha em escritórios, mas também quem trabalha, por exemplo, no varejo, quem trabalha na saúde, quem trabalha em áreas onde não tem como fazer o home office. A tecnologia realmente entrou com mais velocidade nesse período, é o que a gente percebeu, e até a ideia parte do meu pós-doutorado é justamente tentar entender e evidenciar se isso ocorreu do ponto de vista da automação. Então, eu acredito que foi um momento, sim, de intensidade dessas mudanças, e a consequência disso é justamente a gente ir aos poucos modificando as profissões que a gente conhece, e vão surgindo novas profissões, como você falou, né? Não necessariamente uma profissão inteiramente nova, mas a profissão que anteriormente era feita de um jeito, hoje já é muito diferente do que ela era antes. Então, a gente pode dizer, sim, que é uma nova profissão. Uma mudança meio que forçada, mas que veio para ficar, né? Enxergando pelo lado positivo, digamos assim, né? Sim, realmente é difícil pensar que a gente vai se livrar Voltar dessas ao que mudanças. era. Até porque tem vantagens também, né? A gente tem que reconhecer que estudos mostram até que a produtividade não caiu, ao contrário do que se pensava. Existe a questão de poder conciliar melhor o trabalho com a vida. Então, a gente aprendendo a lidar com isso tudo, a gente vai ver as vantagens disso e não vai querer voltar 100% a estar no escritório, por exemplo. Verdade. Yuri, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Bom, obrigado. Eu agradeço o convite de vocês, do Softec. Agradeço de novo, Thiago, pelo apoio e pela ajuda na live de hoje. Fico à disposição, como eu falei, para o público, para todo mundo que quiser conhecer mais sobre o assunto, acompanhar a gente, acompanhar o Laboratório do Futuro lá da COP. A gente está fazendo muito trabalho interessante sobre o assunto e outros temas também. A Labore, que é a nossa startup também, trabalhando muito com dados sobre o mercado de trabalho. Então, acho que quem se interessa pelo tema pode procurar a gente e acompanhar, que vai ser uma troca bem legal. Então, agradeço a vocês e desejo uma boa tarde para todo mundo. Legal. A gente depois vai disponibilizar o vídeo para todos os inscritos, né? Caso os que não conseguiram assistir hoje também tenham acesso a esse material que foi apresentado por você. E lembrando a todo mundo que na quarta-feira que vem, dia 6, a gente falará sobre abrindo a caixa preta do fenômeno Skill Gap, caminhos para debate sobre o déficit de mão de obra no setor de TI, com a Marcela Valença. E lembrando a todos que o MPS é todas as quartas, 13h. E eu espero ver vocês lá na próxima edição. Até mais, obrigado mais uma vez, Yuri. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.